Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo super completo. Esse vídeo é um dos temas assim que eu mais gostei de fazer porque é muito prático e eu vou explicar para vocês. Mas antes, vou dar meus boas-vindas a vocês a mais um programa e mais um vídeo Magra Sem Segredos. Esse espaço, como vocês sabem, eu reservei para trazer tópicos importantes sobre emagrecimento, perda de peso saudável, sustentável. Eu vou trazer sempre aqui para vocês temas atuais que impactam diretamente na perda de peso. Eu vou descomplicar todos esses temas, afinal a nutrição não é um bicho de sete cabeças. Vou descomplicar tudo isso que a gente ouve por aí e trazer uma visão profissional de forma simples e acessível a todos. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, tiver sugestão de temas que vocês querem que eu fale, que eu grave vídeo, deixe seus comentários, que vai ser um prazer enorme responder. Marquem as amigas, os amigos, os parentes, porque a informação é importante para todo mundo. Eu sou a Júlia Leite, sou nutricionista, especialista em emagrecimento, sobretudo emagrecimento feminino, nutrição esportiva e nutrição materno-infantil. Tema de hoje, muito interessante: eventos sociais e restaurantes. O que comer, Nutri? Quem estava num processo de reeducação alimentar, numa dieta um pouquinho mais restritiva, e aí chegou o final de semana, chegou um aniversário durante a semana, alguém te chamou para uma feijoada, para um barzinho, para um aniversário de criança, e você falou: Meu Deus, eu não vou. Eu não vou porque o que eu vou comer lá? O que eu vou fazer? Isso é muito comum. E o que eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo é que é possível sim. É possível participar dos eventos sociais, ter vida social e alimentar, dá para isso andar junto. Hoje em dia, qualquer lugar que a gente vá tem comida, qualquer confraternização tem comida, tem bebida, e nós precisamos conviver com isso amigavelmente. Garanto que todo lugar vai ter uma opção boa e saudável para vocês. Mas vamos lá, alguns conceitos de alimentação saudável antes de eu entrar nos tipos de alimentação, restaurantes, eventos que acontecem normalmente. A alimentação saudável, gente, precisa de equilíbrio, comer com moderação, quantidades controladas, comida de verdade e exceções são exceções. Vou falar um pouquinho desses itens para vocês antes de chegarmos nos tipos de restaurante. Um pouquinho de cada um desses 4 itens. Equilíbrio, gente. O que é equilíbrio? Comer de forma variada, comer de forma equilibrada, comer alimentos saudáveis. O equilíbrio envolve todos esses itens que eu vou detalhar um pouquinho nos próximos minutos. Mas o equilíbrio é eu colocar um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura. Colocar, se for uma refeição, um almoço e um jantar, pelo menos um legumes e uma verdura. Colocar numa refeição, um café da manhã, um lanche da tarde, pelo menos uma fruta. Eu não preciso, se eu for comer bolo de chocolate, eu não preciso comer só bolo de chocolate. Eu posso comer, ao invés de 2 fatias do bolo, uma fatia do bolo e uma fruta, por exemplo, já vou estar equilibrando melhor essa alimentação. Aí a gente vai para o próximo item importantíssimo quando a gente fala de qualidade, de como comer bem em qualquer ocasião. Comer... Falha técnica. A minha iluminação caiu, mas eu já peguei ela de volta. Segundo item, gente, comer com moderação. O que é comer com moderação? É aquela coisa que eu sempre falo do nada é à vontade, somente água e sorrisos. Se você comer um pouquinho de tudo, você pode comer de tudo um pouco. Olha que frase legal, não é verdade? Então, quantidades pequenas. Ah, eu vou comer pizza hoje. Eu não preciso comer meia pizza, 4 fatias. Eu posso comer uma, ou quem sabe 2. Então, isso é a moderação. Comida de verdade. O que é comida de verdade? O que Deus fez? O homem não pôs no saquinho, não pôs rótulo, não pôs conservantes e etc. Comida de verdade são os legumes, as verduras, as proteínas animais,
os integrais, então dar sempre prioridade a isso. Exemplo, eu quero comer hoje um brigadeiro. Se você pegar uma lata de leite condensado, um cacau em pó, um achocolatado de qualidade e um pouquinho de manteiga, manteiga mesmo, você vai fazer um brigadeiro, ok, sem conservante, estabilizante, sem um monte de coisa artificial. Agora, se você for em algum lugar e comprar um brigadeiro desses que já vem aquela latona pronta, que é aquela massa pronta, vai ter conservante, estabilizante, um monte de xantanas e emulsificantes da vida. É o brigadeiro, é o mesmo produto, mas esse que você fez, ele é um brigadeiro com comida de verdade, menos pior, vamos dizer. Então, priorizar comida de verdade é sempre melhor. E o último item que eu falei é a questão dos excessos, que tem a ver com o comer com moderação. Exceções são permitidas. O que são exceções? É uma refeição na semana, 2, em que você vai comer o que você quiser, por exemplo. Em que o exemplo que eu dei do brigadeiro, o exemplo que eu dei da pizza, mas são exceções. Eu não posso ter exceções todos os dias. Então, hoje à tarde, minha exceção foi brigadeiro. Amanhã, minha exceção vai ser, sei lá, bolo de cenoura de manhã. No outro dia, eu vou comer pizza. Então, assim, exceções são minorias. Exceções alimentares, para não comprometer sua saúde, não comprometer seu emagrecimento, tem que acontecer aí 2, 3 refeições por semana, tá bom? Tive um problema, abri uma exceção. Essa exceção, você não precisa se culpar eternamente, porque quando você se culpa eternamente, a gente acaba se auto-sabotando. A gente fala, eu já não consegui mesmo, eu não sou capaz, na próxima segunda eu começo. Só que aí, você enfia o pé na jaca naquele dia que já aconteceu, no dia seguinte, no outro, isso passa uns 2, 3 dias e aí a balança vai acusar, vai somar quilos extras e vai fazer mal para a saúde. Então, teve um problema, aconteceu uma exceção, liga o alerta, não se culpe e volta no dia seguinte, tá bom? E vamos agora para os restaurantes e eventos aí, gente, eu tenho uma lista gigante para falar. Vou falar de vários tipos de restaurantes. Primeiro, os restaurantes. Restaurante italiano. O que eu vou fazer no restaurante italiano? Meu Deus! Entradas no restaurante italiano. Evita o pão italiano, porque ele é muito gostoso, a gente acaba comendo muito. O que você vai dar prioridade para as entradas? Uma sardela, uma lichella, os queijos mais magros, azeitona, os antepastos à base de berinjela, de pimentão, então é uma boa entrada. Quero comer um pedaço de pão e esses antepastos mais levezinhos, tá bom? Na refeição, evitar molho branco, esses molhos muito gordurosos com bacon, por exemplo. Evitar a massa, o carboidrato simples puro. Então, por exemplo, ao invés de pegar um pratão cheio de macarrão a 4 queijos, o que você vai fazer? Vai pegar meia porção do macarrão, por exemplo, a bolonhesa, por exemplo, ao molho sugo, ao molho pesto. Aí vai pegar uma carne grelhada, um pedaço de frango assado. Então, seu prato vai ficar como? Imagina o prato. Uma parte dele, 25% da massa, 25% da carne, da proteína, e metade do prato, toda essa parte de baixo, de um legumes ou verdura. Uma salada crua, por exemplo, um brócolis cozido, né? Então, no italiano você vai fazer isso, um pouco de massa, uma proteína e legumes e verdura. Fechamos o italiano sem cometer pecados, certo? Vamos para o próximo. Vamos para o restaurante japonês agora. Gente, muito cuidado no restaurante japonês, porque aquele arroz grudadinho, ele é um arroz riquíssimo em amido, extremamente refinado por si só. Para ele ficar grudadinho, ele é cozido e depois é adicionado um xarope de açúcar com laranja. Então, além do carboidrato simples do arroz, ainda tem açúcar. Então, muito cuidado com as coisas que tem muito arroz no restaurante japonês. Muito cuidado também com as frituras, então hot roll, etc. E cuidado também porque a maioria dos molhos,
Tem shoyu, que é riquíssimo em sal e glutamato monossódico, e tem açúcar. Então, aquela saladinha de pepino, aquele molho, acho que é tarê que chama, que é aquele molho escuro, que é super gostoso, também tem açúcar, então muita moderação. O que que dá para comer um pouco mais à vontade? Aquela sopinha de queijo de soja, que eu não lembro o nome, dá para comer um pouco mais à vontade. O sushi e o sashimi, né, o peixe cru, tempera com um pouquinho de shoyu. Então, isso é o que mais a gente pode comer no restaurante japonês, tá bom? Restaurante típico nordestino. Ai, que delícia, né? O que que vocês vão dar prioridade? Queijo coalho, carne de sol, que normalmente é uma carne mais grelhada. Arroz carreteiro, por exemplo, que tem um pouco de carne seca, tem o feijão, tem o arroz, também é uma opção boa. A combinação arroz-feijão é uma combinação que tem proteína, tem carboidrato bom. Eu sei que não é um arroz integral, mas mesmo a lógica do restaurante italiano, o seu prato está aqui. Você pode colocar um pouquinho do arroz carreteiro, você tem arroz, tem feijão, tem a carne. Pode colocar, por exemplo, uma carne de sol com aquele pedaço delicioso de queijo coalho e coloca uma saladinha crua. Perfeito, comeu no restaurante nordestino. Cuidado com as gorduras, com frituras, mas dá para comer de forma saudável. A macaxeira, né, que é a mandioca, então se tiver, tem pratos deliciosos, aquela mandioca derretendo com a manteiga de garrafa, coloca um pouquinho. Ela entraria, por exemplo, na parte do carboidrato. Então, uma outra sugestão de um prato nordestino, você pode pegar a mandioca, né, tá o seu prato, 1/4 dele da mandioca cozida com um pouquinho de manteiga de garrafa, cuidado com a quantidade. Por exemplo, uma carne seca, desfiada, cebolada, é a sua proteína. Legumezinho e verdura, fechou. Ok? Dá para ir no nordestino também sem culpa? Churrascaria, gente, eu vou falando e vou riscando para não esquecer de nada. Churrascaria. O que comer na churrascaria? Gente, imagine você ir numa churrascaria, aquele buffet lindo, maravilhoso, até água na boca, né? O que que vocês vão priorizar? Chegou na churrascaria, faz um prato legal de salada, põe salada crua, põe ali o palmito, uns queijinhos, de preferência não os queijos tão gordurosos, e aí você já vai dar uma forradinha no estômago. E aí, carnes. De preferência as carnes mais magras, evitar costela, evitar aquela capa de gordura. Mas olha que prato lindo, bastante legumes, verduras e as proteínas. Proteína, gente, eles dão saciedade. Proteína junto com gordura, que é o que a gente tem nas proteínas animais, dão saciedade. Então, coma bem devagar, porque você comendo bem devagar, você vai se sentir saciada antes. O que é importante falar de rodízio, já que a gente falou de comida japonesa, a gente falou, eu tô falando de churrascaria, enfim, tem rodízio hoje de comida mexicana, de tudo que é tipo de comida tem rodízio. Gente, não é porque você está pagando rodízio que você vai comer como se não houvesse amanhã. Isso a gente paga um preço lá na frente, na saúde. Então, é uma forma de pagamento, rodízio, você vai escolher o que você vai comer. Não precisa comer 3 pratos para aproveitar o que você pagou, isso não é legal. Coma até se sentir saciado e faça escolhas saudáveis, tá bom? A gente não precisa sair do rodízio extremamente empanturrado, muita gente fala, sai rolando, porque isso faz mal. Isso não é legal para o nosso corpo. Ou, se preferir, evitar os rodízios. Hoje em dia, várias churrascarias têm a opção de pegar no quilo, que você faz ali o seu prato, pesa e acabou. Você vai num restaurante japonês, é o que eu faço pelo menos. Meu marido normalmente come no rodízio, enfim, as crianças a gente às vezes pega um rodízio para os dois, mas eu normalmente peço um peixinho grelhado com legumes. Por quê? Eu não como sushi e sashimi. O que eu ia acabar comendo, que eu adoro? Os fritos. Os hot rolls da vida, o rolinho primavera. Então, para evitar, eu já peço o meu salmãozinho que vai me deixar super satisfeita e vai ser melhor. Então, tentem se planejar dessa forma, tá bom? Depois da churrascaria, vamos para o restaurante árabe. Restaurante árabe, por si só, já tem opções saudáveis.
eles usam bastante berinjela, bastante grão de bico. Ah, tem o pão árabe? Tem, mas o pão é um pão muito fininho. É, o original, né? O verdadeiro. É aquele pão fininho que dá para incluir. Por exemplo, se eu pegar um pão sírio, ele é grande, mas ele é super fininho. Aí eu pego um baba ganoush, eu pego um hummus, que é o patê de grão de bico, eu pego uma coalhada, aí pego um quibe cru, por exemplo, e um tabule, mega saudável. Ou pego uma kafta, que é aquela carne, mas ela é assada normalmente, um quibe assado. Então, o restaurante árabe tem opções saudáveis. Eu diria que quase tudo ali é saudável, então é o mais fácil da gente conseguir comer sem culpa. Ahn, Petiscos, vamos falar um pouquinho de petiscos? Petiscos. O que são os petiscos, né? Às vezes você vai num barzinho com os amigos e aí o que a gente pede normalmente? Ah, uma batata frita, uma linguiça calabresa cebolada, um filé acebolado, um pastelzinho. Normalmente os petiscos têm muita fritura. É uma mandioca frita, uma polenta frita, enfim, vou imaginando aí enquanto eu vou falando. E aí, o que acontece? Esse excesso de fritura não vai ser legal. Muita gente fica super empanturrada, tem que tomar antiácido depois. Então, quais petiscos a gente vai dar prioridade? Queijos, antepastos à base de berinjela, de pimentão, uma sardela, como eu até já falei. Aí você vai comer mais desse petisco, deste recheio e provar o pão. Filé aperitivo, um frango, filé de frango aperitivo. Evitar o frango, por exemplo, passarinho, que ele é frito, tem pele, tem tudo ali misturado. Evitar batata frita, as frituras, como eu falei. Então, priorizar os queijos, os frios magros, os antepastos, à base de legumes, tá bom? Pouco pão. Outra opção boa, frango, de preferência o filé, e as carnes em filé, acebolada, que fica muito gostoso. Próximo, depois dos petiscos, o mais difícil para mim, padaria. O que fazer na padaria, Nutri? Não é sentar e chorar, calma. É o que a gente vai fazer na padaria. Basicamente, o que a gente vai encontrar lá? Farinha de trigo e açúcar. Meu Deus! Mas, vocês já viram alguma padaria que não tem omelete? Vocês já viram alguma padaria que não tem suco natural? Vocês já viram alguma padaria que não tem frios? Não, todas elas têm. Então, numa padaria, você consegue almoçar, você consegue tomar lanche da tarde, você consegue tomar café da manhã. A padaria, inclusive, é a melhor opção para aquela pessoa que teve um dia super mega corrido, foi almoçar 3 horas da tarde. Quais as opções 3 da tarde? Drive-thru de lanchonetes e a padaria, que está aberta 24 horas por dia. Então, a padaria é um aliado, sim. Você vai até a padaria, pede um super omeletão recheado lá de queijo, de brócolis, enfim, vinagrete e uma salada. Acabou, você teve um almoço super mega saudável. Ah, não, vou tomar café da manhã na padaria. Pede uma salada de fruta com iogurte, uns ovinhos mexidos, delicioso e super saudável. E não comeu farinha nem açúcar. Ah não, Nutri, mas eu tô morrendo de vontade de comer na padaria um pãozinho na chapa e um cafezinho com leite. Ok? Ao invés de comer um pão na chapa, gente, lembrando que pão na chapa é pão frito, tá? É muita gordura ali para ficar com aquela casquinha crocante deliciosa. Então, ao invés de comer um pão na chapa, que é farinha branca e um monte de gordura, e o seu cafezinho com açúcar, o que você faz? Pede um café expresso, que aí você vai tomar sem açúcar ou com adoçante, pouquinho adoçante natural. Come meio pão na chapa, divide com alguém, leva para o colega de trabalho, enfim. Doa na rua, no farol. Aí você vai comer um café sem açúcar, meio pão na chapa e, por exemplo, um iogurte batido com maracujá. Consumiu proteína do iogurte, consumiu a fruta do maracujá, o carboidrato do meio pão. Sem culpa nenhuma, tomou um café com pão na padaria. Tá bom? Sobrevivemos à padaria sem culpa, então? Vamos agora para cafeterias.
cafeterias, normalmente lanche da tarde, café da manhã. O que que a gente vai fazer na cafeteria? Muito parecido com a padaria. Muito cuidado com os bolos confeitados. Se tiver com muita vontade de um doce, porque às vezes a questão da gente ver, né, dá muita vontade. Ao invés de pegar um pedação do bolo, que normalmente os bolos não são por quilo em cafeterias, são aquelas fatias grandes, generosas, deliciosas, mas grandes demais. Ou se você tiver com alguém, divide. Ou, por exemplo, pega um doce menorzinho. Pega, por exemplo, um brigadeiro individual. Por exemplo, uma trufinha. Aí, o que você vai comer? Come vamos supor, vai um cafezinho com leite, um pão de queijo. Não é a melhor opção do mundo. E uma fatia de queijo. Tem proteína do queijo, tem um pouquinho de proteína, gordura e carboidrato no pão de queijo. E tem um pouco de proteína nesse café com leite. Não vai estar tão ruim, tá bom? Nesse dia, por exemplo, você não come o docinho. Agora, vamos supor, hoje eu tô com muita vontade de um docinho. Eu vou comer um brigadeiro. Como no brigadeiro já tem açúcar, já tem carboidrato, então eu não vou comer outro carboidrato. Pede ali o seu omelete na padaria. Toma, por exemplo, um suco de limão, sem açúcar, o omelete e come o seu brigadeiro. Vai super ficar saciado e vai comer um doce, certo? Fechamos a cafeteria, vamos para o próximo, na balada. O que a gente vai fazer na balada, gente? Na balada, eu diria que na balada o ideal é ir alimentada. Na balada vai alimentada, até rimou, vocês viram, né? Por quê? Normalmente as baladas são mais tarde, você vai umas 9, 10 horas da noite, já passou do horário de jantar. E você indo alimentado, já com o estômago forrado, se você for beber alguma coisa, ou até muito, né, que não é o recomendado, com o estômago cheio, o efeito vai ser menor em ficar bêbado e nos efeitos do álcool para o fígado. Então, gente, o que é o ideal para bebida, para comida? Moderação, equilíbrio, tudo que eu já falei no começo. Mas, se for comer alguma coisa na balada, a gente vai para aquela questão dos petiscos. Dá preferência para os grelhados, para aqueles petiscos frios, para os antepastos, com pouco pão. Bebida. Gente, bebida é sempre com moderação. Bebida alcoólica não faz bem para nada, mas tem toda uma questão social, emocional, de integração, então com moderação. Lembrar que o álcool tem calorias sim, então 1 grama de álcool tem 7 calorias. E quais seriam os melhores e os piores, né? A cerveja é a bebida alcoólica que eu diria que mais engorda. Por quê? Como o teor alcoólico é menor, é possível consumir uma quantidade maior. É difícil a pessoa tomar 1, 2 latinhas. Tem gente que numa balada, numa sentada com os amigos, toma 10, 12 latinhas. Por quê? Porque como a quantidade alcoólica é baixa, vai tomando aos poucos e não tem um efeito alcoólico tão rápido. Faz bem? Lógico que não. Mas a cerveja, além do álcool, ela tem muito carboidrato. Sabe aquela história, uma latinha de cerveja é igual um pão francês? Ela é mais ou menos verdadeira, essa história. Por quê? Se a gente contar a quantidade de carboidrato, faz todo sentido. Porque a cerveja ela é feita ou de trigo, ou de milho, ou de centeio, ou de cevada, ou de misturas. Quando isso tudo que eu falei é o quê? Carboidrato. Trigo, centeio e cevada tem glúten. O glúten dá aquela estufada na barriga. Então, gente, a cerveja eu diria que é o pior de todas as bebidas alcoólicas. Por conseguirmos tomar uma quantidade maior e por essa questão do carboidrato. A gente tem carboidrato mais álcool. Os destilados, então uma vodka, um gin, um whisky, enfim, eles têm um teor alcoólico maior que a cerveja, então as pessoas normalmente acabam tomando um pouquinho menos. E ele não tem carboidrato, a maioria. Então, a não ser que você faça uma caipirinha lotada de açúcar, mas se você fizer tomar essas bebidas puras, você vai tomar uma quantidade menor e vai ter menos caloria, tudo isso vai comprometer menos a sua dieta. E o vinho, em vários tipos, secos, enfim, os melhores vinhos seriam aqueles mais secos e menos adocicados.
Tô falando de vinho, gente. Eu não tô falando daqueles sucos de uva com álcool que você compra no garrafão, tá? Então, vinho também não é tão... não atrapalharia tanto a dieta, porque o vinho, ele tem propriedades, inclusive boas, flavonoides da uva, então não é uma coisa ruim, desde que seja um vinho de qualidade, tá bom? Olha só, a Nutri não tá falando pra vocês tomarem destilado e vinho, não. Tô falando que tudo tem equilíbrio, mas que a cerveja é o pior de tudo para a questão de peso e saúde, ok? Bebida alcoólica pode entrar numa dieta, se a pessoa não tiver nenhuma restrição, com muita moderação. No máximo uma, 2 vezes na semana, certinho? Sobrevivemos à balada. Vamos para a próxima. Essa daqui é ótima, né? Feijoada. Feijoada é um evento normalmente, né? Então, vou fazer um aniversário, vou juntar uns amigos, vamos fazer uma feijoada. Ou é muito comum, né? Quarta-feira, num restaurante por quilo, no restaurante da empresa, comer feijoada e no sábado também. Na quarta-feira a pessoa tá trabalhando, normalmente vai ter uma moderação maior, não vai tomar cervejinha caipirinha, por exemplo, mas o perigo é o sábado, perigo maior. Por quê? Cerveja, caipirinha e excesso de comida. A feijoada do sábado, ela não vai ser danosa se a pessoa tomar um café saudável de manhã, se conseguir fazer até uma atividade física, e aí chega na feijoada, tranquilo. Se bobear, faz até um lanche da manhã, para chegar no evento com menos fome. Porque se a pessoa, olha o raciocínio errado que muita gente faz. Hoje eu tenho uma feijoada, eu tenho um aniversário infantil, eu tenho um churrasco. Para economizar caloria, eu não vou nem tomar café. Aí a pessoa vai lá 2 da tarde pro evento, morrendo de fome. Aí ela junta a fome com a vontade de comer. O que vai acontecer? Vai arrebentar, vai comer 20 coxinhas, 10 brigadeiros, vai arrebentar no churrasco, vai comer 2 pratos de feijoada. Tá errado. Uma estratégia muito importante para essas festas aí sociais, esses eventos sociais, é não ir morrendo de fome. Faça seu café da manhã normal, faça seu lanchinho da manhã e coma para matar sua fome só, tá bom? Então, voltando, né, na feijoada, como que seria uma feijoada saudável? Capricha ali no que tiver de salada, no vinagrete, na couve refogada. Pega um pouquinho de arroz, 1/4 do prato, o outro 1/4 do prato, feijoada, então o feijão, as carnes, 2 torresminhos só para matar a vontade. Você vai fazer um pratão, vai comer feijoada de forma equilibrada. As carnes, preferi as mais magras, né? Uma carne seca, uma linguiça, mas assim, dá para comer feijoada sem culpa, tá bom? O que não dá é para comer 2 pratões, comer 200 gramas de torresmo. O que seriam 200 gramas de torresmo? Um pires de torresmo cheio. Então, aí já é exagero, mas dá para fazer um prato de feijoada lindo, delicioso e sem comprometer a saúde. Agora eu vou para um que eu amo, festa infantil. Festa infantil, gente, o que fazer? Se desesperar? Não. Vamos nos organizar. Primeira coisa que eu falei já anteriormente, não ir para essas festas com fome, tá bom? Faz um lanche da manhã antes, ou até almoça antes, faz um ovinho mexido rapidinho, come uma saladinha e vai. Aí, petiscos. Preferência para os assados, então evitar coxinha, bolinho de carne, os fritos. Evitar as coisas com muita massa. Entre escolher um quibe frito e uma coxinha, o quibe é menos pior. Muitos buffets hoje em dia, muitas festinhas têm a pipoca, que acaba sendo menos pior. Algumas eu já vi o milhozinho cozido, sabe? Com um pouquinho de sal, ou também é uma opção boa. Procure se informar a hora que você chega, dá uma olhadinha no cardápio, pergunta para alguém se vai ter refeição. Porque quando tem refeição, normalmente pelo menos uma opção de alguma saladinha vai ter. E normalmente tem alguma carne. Então prova ali 2, 3 petisquinhos e deixa para almoçar, deixa para comer a comida mesmo, a refeição. Aí pega uma carne, pega um arrozinho, um pouquinho da massa, que é bem comum ter massa, e capricha na salada. Na hora do docinho, o que fazer? Na hora dos docinhos, gente, escolha 2. Escolha bem escolhido, porque vão ser 2.
e come esses dois. Por exemplo, vou comer eu, Júlia. Brigadeiro não é o meu favorito. Eu amo beijinho e o bichinho de pé, aquele rosinha. Então, normalmente nas festas são aqueles dois que eu vou comer. Quando não tiver aquele de uvinha lá, que tem a uva com o brigadeiro branco, que Jesus. Mas, ou outra coisa, às vezes quando eu tô com a minha mãe, ou enfim, com alguém, eu divido o docinho. Dou uma mordida e outra pessoa come a outra mordida. Então, para que eu consiga provar uma variedade maior, essa é uma boa dica. E, não quero um pedacinho de bolo? Pedacinho bem pequenininho. E não repita. Então, vocês viram que dá para ir no aniversário infantil, provar um pouquinho de tudo e não estragar a sua dieta. Cuidado para não. Fui no aniversário infantil sábado à tarde. Acabou comendo, vem aquela culpa, comi fritura. E aí você fala, agora já foi, vou pedir a pizza sábado à noite, domingo vou comer tudo que eu quiser e na segunda eu volto. Não, gente, o corpo não sabe se é domingo, segunda ou terça. Na janta, na próxima refeição, você já faz de forma saudável. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, dieta é aquilo que você começa toda segunda-feira. Estilo de vida saudável, alimentação saudável e saúde, você começa em cada refeição. É isso que é fundamental. Exceções vão acontecer, problemas vão acontecer. Na refeição seguinte, você retoma e não vai ter problema nenhum, tá bom? Falamos de festa infantil. Hoje em dia tem acontecido, em muitas festinhas, eventos, tem acontecido buffet de crepe também, é bem comum. Sempre tem uma saladinha. O que você vai fazer? Capricha na salada, nos legumes. Pega um crepe, que é a parte do carboidrato, é a massa. Pede para caprichar no recheio, que é a proteína. E pronto, vai ser feliz. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Como eu falei para vocês, esse é um tema que eu gosto bastante, porque é um tema muito prático. E outro que eu li aqui, que eu tinha escrito, e que também é bem legal, né? Todo mundo gosta, que é a questão das festas juninas. Festa junina, muito bolo, quentão, muita coisa com açúcar, mas sempre tem opções saudáveis, como eu falei para vocês. Então, o milho cozido, por exemplo, que mais? Deixa eu pensar aqui. O milho cozido é uma excelente opção. Os espetinhos de carne, de frango, até o de linguiça são excelentes opções. Sobremesa, o espetinho de morango com chocolate. É a fruta morango, que é uma fruta super pouco calórica, super saudável, só com aquela casquinha de chocolate. Você não vai ficar satisfeito? Come um pouquinho de pipoca, por exemplo. Come um milho cozido ou um milho cortadinho ali, né? Que eles já tiram da espiga. Uns 2 espetinhos e ainda de sobremesa o morango. E aí curtiu super a festa junina, tá bom? Viram como é possível? É uma questão de escolha, de organização, de planejamento mesmo. Espero ter ajudado vocês. Aceito sugestões de vídeos, ativa o sininho, curta a página do YouTube, porque é um prazer enorme falar para vocês, compartilhar conhecimento e mostrar que a nutrição não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito possível, tá bom? Beijo grande para vocês, até a próxima!